Muitas pessoas pediram para que eu viesse comentar sobre este livro. Para quem não sabe, ele está sendo agora vinculado ao nome do Paulo Júnior, porque, segundo o que algumas pessoas estão colocando na internet, ele foi o responsável pela queda do pastor, onde a sua igreja acabou não aceitando certos abusos que vinha por parte dele. Alguns canais comentaram sobre isso, inclusive me recomendaram o canal Fé e Tulipas e também do pastor Mocelin, que está abordando esse vídeo. Bom, pelo menos um deles é o que eu vou reagir nesse conteúdo e trazer um pouco da minha opinião. Mas primeiro, não esquece de ajudar o baixinho com aquele like maroto e o comentário. Qual é o canto do Brasil e do mundo que você está me prestigiando? Primeira vez aqui com o baixinho, clica nesse lindo botão inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade. É sempre uma honra ter todos vocês com a minha pessoa. Vamos lá, põe na tela BBT. Opa, põe o vídeo aí do pastor. Vou reagir aqui ao vídeo do pastor. Tem o dessa moça aqui que é do canal Fé e Tulipas. Eu gostei do comentário dela, gostei muito. Mas eu vou colocar aqui o do pastor porque além de ser mais sucinto, ele acaba olhando de uma forma, digamos que um pouco mais imparcial, para que ninguém venha dizer que eu estou sendo conservador demais, aquelas coisas. E eu preciso olhar num todo a obra e trazer aqui algumas questões, indagamentos e a minha singela opinião. Então, vamos lá. Rodopeia BBT. O Iago Martins diz que 2 irmãos da igreja do Paulo Júnior lhe disseram que os irmãos da igreja, a liderança da igreja, teria lido o livro Uma Igreja Chamada Tove, e assim se pronuncia de acordo com o próprio livro, e isso teria levado o conselho da igreja a perceber: ei, temos uma liderança abusiva. Então a primeira coisa é que eu não acredito que 2 irmãos da igreja deveriam levar um problema interno para alguém de fora da igreja. Um dos motivos é que o ouvinte ouve um lado da história sem escutar o outro lado da história, e também não temos como saber. Bom, eu até concordo com isso, porque é bíblico, né? Que julgue os de dentro e não os de fora. Concordo em número, gênero e grau. Porém, ao pastor Rodrigo Mocelin, inclusive quem for lá no canal dele, comenta, vim pelo André Carpano. Pastor, nós estamos vivendo um momento que está muito difícil, porque tem alguns, e é lógico, eu não posso considerar todos, alguns pastores que são pessoas no sentido, são irrepreensíveis, não no sentido de que ela não tem do que lhe acusar, mas são pessoas surdas à repreensão, são pessoas que não toleram serem contrariadas. Então, devido a isso, acaba indo para outros cantos, né? E no caso do Paulo Júnior, eu estou vendo que ele só fez a confissão e só veio a público, por quê? Porque o negócio saiu para fora. Porque em todo canto estourou, então só veio por conta disso. Senão ele iria estar aí dando uma de João sem braço, como muitos acabam fazendo. De fato, se foi isso que motivou tudo que estamos vendo ou não, eu creio que muita coisa é especulação e não diz respeito a nós. Mas, como essa informação chegou ao público, as pessoas ficaram me perguntando, eu fiquei sabendo através disso, né? Pastor, esse livro aí é bom, não é? E por conta desse tema, por conta da confissão aí do Paulo Júnior, isso as pessoas querem entender, peraí, tá certo ou não tá? Como que nós devemos agir? Enfim, o livro, ele tem algumas críticas corretíssimas. O capítulo 12, por exemplo, eu achei bom. Preste bem atenção, estamos vendo aqui um pastor que está sendo imparcial e ético. Como eu disse, eu poderia ver aqui o lado da menina, mas ele é voltado 100% ao conservadorismo. Não que eu sou contra, não é isso não, porque eu sou conservador. Mas eu estou trazendo a visão dele porque ele entra nesses pontos chaves que a gente precisa comentar. Bom demais. Inclusive já escrevi, já fiz vídeos aqui falando sobre o mesmo tema. Mas justamente porque o livro ele está muito certo em alguns aspectos, é que ele pode ser muito problemático. E aí, voltando aqui no Paulo Júnior, a confissão dele, que para mim é a única coisa que eu tenho de concreto, que eu vi, que a confissão dele para mim, de longe, até o qualifica para o ministério. Afinal de contas, eu nunca, como eu disse lá no meu vídeo, eu nunca vi ninguém assim tão humilde. É óbvio, como eu disse, a gente não sabe de nada, a única coisa que a gente sabe é aquilo ali que a gente viu. Enfim, a confissão dele, por ser duro, vindo de um pastor... E eu repito, na minha opinião, a confissão do Paulo Júnior mais complica ele do que salva, minha opinião.
porque ele acaba confessando ali em muitos pontos coisas que jamais a gente pode esperar de um pastor. Como, por exemplo, ele falar que tentou manipular os seus diretores. Repito, tentou manipular. É grave isso. E do jeito que ele era rude nas pregações, ele era com pessoas no dia a dia. Ele dá uma brecha e um entendimento que é tanto para fiéis quanto a sua própria família. É gravíssimo isso, gravíssimo. Uma pessoa que berra, uma pessoa que trata as pessoas com autoridade, muito mal acostumadas ao poder. Pastor tão conhecido pode ditar tendências, mas que tipo de tendências? Portanto, agora é assim a hora de falarmos sobre esse tema. Então curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, qual que é o tema do livro Uma Igreja Chamada Tov? Combater uma cultura tóxica e promover uma cultura de bondade na igreja. A palavra Tov, do hebraico bom. Então, para os autores, o problema não é apenas que existam algumas maçãs podres, mas de uma cultura. Ou seja, uma série de valores e crenças que propiciam uma liderança abusiva. E o abusiva, aqui no contexto do livro, na esmagadora parte do livro, tem a ver com abuso sexual. Também é mencionado abuso no sentido de uma liderança mais autoritária. E obviamente... Bom, nisso daí a gente acaba vendo, por exemplo, olha só, eu já fui ameaçado de morte por pastores ao vivo em TV aberta. Já fui ameaçado de morte por pastores em comentários. Já teve pastor que mandou a polícia na minha casa porque eu discordei dele teologicamente. Alguém já viu isso? Um pastor mandar a polícia na casa porque você discorda dele teologicamente? Eu já passei por isso. É o nível que nós estamos. Pra vocês verem como tá grave a situação. Tá gravíssimo o abuso de poder de alguns pastores. Fora as denúncias que a gente traz aqui constantemente. Pastor que pega a casada, Furum falar a mulher é casada, continua no ministério. O pobre do irmão que às vezes dentro de, sei lá, uma situação, ele é interpretado no pecado, não tem a mesma regalia, porque ou libera para um ou para todos, ou então não libera para ninguém. Se for a punição, tem que ser a mesma para todos. Pastor presidente não está isento de ser questionado, não. E muito menos, se ele errar, de ele permanecer. Não tem base bíblica para isso. Agora, está tendo uma blindagem fora do comum. Então estamos vivendo um período muito trabalhoso. Obviamente, uma liderança autoritária, ela propicia um ambiente mais protegido para que líderes possam cometer outros tipos de abusos. Mas, em boa parte do livro, os autores se detêm a falar sobre abusos sexuais ocorridos nas igrejas americanas. E a igreja mais mencionada é a Willow Creek, igreja americana que foi liderada por um bom tempo por Bill Hybels, que foi alvo de acusação de importunação sexual e por aí vai. Por sinal, a igreja Willow Creek também era a igreja dos autores do livro. Então, de acordo com os autores, quais seriam os elementos culturais que podem propiciar uma cultura de abuso, de uma liderança abusiva? Líderes narcisistas que se cercam de um fã-clube, onde qualquer crítica, mesmo respeitosa ao líder, é vista como rebeldia. É só olhar os vídeos aqui que eu falei do Paulo Júnior. Eu não apaguei nenhum comentário de propósito. Quem estiver duvidando, olha cada um dos vídeos que eu fiz sobre Paulo Júnior, o tanto de idólatras cegos que estão defendendo ele com unhas e dentes, independente se ele está certo ou se está errado. Observa, observa. Meu irmão, a coisa está muito séria. E não é assim não. Repito, não estou dizendo que foi ele que fez isso comigo, né? Mas teve outros. Por isso estamos vivendo um período que tem pastor que manda a polícia na sua casa para te interrogar. Estamos vivendo esse período que pastor te ameaça de morte ao vivo, em TV aberta, em pleno sábado, 2 da tarde. Por quê? Por conta disso. Tá entendendo? E tem que acabar. Tem que acabar. Ou seja, ao invés de o pastor estar cercado por irmãos que caminham ali lado a lado com ele, liderando a igreja lado a lado com ele,
esse pastor está cercado de bajuladores. Então, nessas igrejas você tem também, como os autores mostram, um culto à personalidade, a ideia do líder. Agora o pastor virou um CEO, esse é o capítulo 12, muito bom o capítulo 12. E os autores também falam de uma cultura de acobertamento e de proteção da instituição e não de proteção das pessoas. Enfim, aqui eu estou dando um resumo bem sucinto aí, mas... é o que mais a gente está vendo. Porque basicamente o livro trata disso e passa boa parte do tempo... Inclusive, você conhece alguém que faz isso? Que faz um acobertamento, uma defesa... Não importa o que a pessoa tenha aprontado. Você conhece alguém que faz isso? Comenta aí. Particularmente, eu me estranho muito quando vejo em alguns podcasts pastores como o Feliciano falando que não pode ser divulgado o escândalo e não pode vir à tona e que tem que silenciar quem fala. Peraí. Pastor não é nem para cometer escândalo. Se o pastor comete o escândalo, ele tem que ser punido no maior rigor que possa existir. Se o fiel, pobre, que tem um dízimo aí de 50, 100, 200 reais, passa por isso, por que que o magnata da fé, o pseudo ungido do Senhor, não pode ser punido? Fazendo denúncias, expondo várias igrejas. Mas de maneira bem sucinta, é basicamente isso que a gente vê ali no livro. E eu concordo. Essas críticas são corretíssimas. Nesse vídeo, inclusive, eu cheguei até a estender um pouquinho, a dar alguns exemplos disso, fazendo algumas colocações, mas eu achei que o vídeo ia ficar muito longo. Então, é assim, isso aqui é um resumo sucinto, concordo, tá certo, essa cultura de a personalidade, o culto à personalidade, uma igreja, uma liderança em que o pastor é o dono da igreja, todas essas coisas propiciam, sim, um ambiente muito... Qual Assembleia de Deus não pertence a uma família? Me diz. Qual igreja pentecostal e neopentecostal que não pertence a uma família? Qual? As únicas igrejas que nós vemos que não pertencem e não têm donos, igrejas que não têm donos, são igrejas que são aí históricas, que têm mais de seus 200, 300, 500 anos. O resto são todas igrejas de donos, onde a familiocracia impera. E inclusive algumas têm até no estatuto lá que o filho deve ser o sucessor. Para ser pastor presidente tem que ter filho. Complicado, né? Ruim para a igreja. Portanto, sim, o livro tem acertos. Acertos bem acertados. Agora, os erros é que são preocupantes. O capítulo 6 é muito problemático, mas muito mesmo. É o capítulo sobre cultivar uma cultura de empatia, o que ninguém discorda, e tem como foco as mulheres. Honrar as mulheres e dar voz às mulheres. Ali fica... Em partes eu até concordo. Eu sei que a mulher, ela é necessária estar ao lado do homem, não acima e nem embaixo. Ao lado do homem. Concordo. Muito claro para mim que a tese desse capítulo tem como pano de fundo a ideia feminista de sempre. Que as mulheres têm sido sempre esquecidas por conta de uma cultura machista. A única diferença é que os autores não usam aquela expressão patriarcado, masculino, os homens que são machistas e por aí vai. E sim, eles usam uma outra expressão. Há uma cultura androcêntrica, que significa o homem no centro. E, para mostrar... É porque é um livro elaborado em uma linguagem para infiltrar no meio religioso. De uma certa forma, eu sei que pode até parecer contraditório, porque eu anuncio o livro no meu canal. E por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, a gente precisa, nem que seja com essa ferramenta, expor na cara dos pastores que eles não são deuses. E repito, não são todos os pastores que se qualificam nisso, mas esses que são donos de igreja, eles não são deuses. Não. Eles não têm que serem obedecidos cegamente. Quem não se lembra do caso Flor de Lis? O que Flor de Lis fez? Envolvida no maior escândalo do meio gospel do século XXI e age como se nada tivesse acontecido. Por quê? Mal acostumada ao poder, uma mulher psicopata, manipuladora, que acredita que todo mundo tem que se ajoelhar diante dela.
A audiência que eu tive com o apóstolo Valdemiro Santiago, em um processo que ele moveu contra mim, ele chegou com a cara desse tamanho. E ele pensou que todo mundo tinha que se ajoelhar diante dele. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui falar, ele me interrompeu, não foi uma nem duas, 3 vezes, ao ponto da promotora e a juíza silenciar o microfone dele, porque ele não deixava eu falar. Só ele que tinha que falar. E na hora que a juíza me deu a oportunidade, falou, agora pode falar, André. Ele me cortava, não deixava e berrava. Só ele tem o direito de falar. Se eu estou falando, Valdemiro, estou mentindo, fala que eu estou mentindo. E pede aí a audiência, pede a gravação da audiência e coloca no seu canal. Aí prova para todo mundo, mas coloca completa, do início ao fim, viu? Sem corte. Coloca ela completa. Aí você percebe o nível de alienação e pessoas que estão achando que são deuses na terra. E isso tem que ter um fim. O mesmo direito que vale para mim, vale para eles e vice-versa. Para todo mundo. E nós estamos vivendo uma cultura totalmente errada. Onde, infelizmente, nesse ponto, eu estou vendo que, por mais que seja lacrador aí esse livro e seja comunista, em alguns aspectos ele tem mais razão do que aqueles que se julgam ungidos do Senhor. Porque nunca você vai ver um livro de um teólogo, seja ele pentecostal, neopentecostal, reformado, enfim, trazendo essa análise do abuso de poder de pastores. E isso vai entrar nas igrejas igual àquilo que Deus permitiu em 2019. Eu aviso desde o início desse canal. Não é profecia não, mas eu sempre avisei. Deus vai arrancar a máscara desses picaretas da fé e desses estelionatários ungidos que têm um hábito de dizer que o dízimo é o que salva. Que tem um hábito de dizer que quem dá dízimo não fica doente. Que tem um hábito de dizer que a pessoa que dá 10% do salário e faz campanha são pessoas que vão ser blindadas por tudo. Aí veio o C19 e desmentiu todos eles. Porque tanto pastores quanto fiéis acabaram tendo direto ou indiretamente a consequência. E eu lamento muito por isso, viu? Não sou a favor disso não. Mas Deus permitiu para desmascarar todo mundo. E agora, como que fica? Então, nós estamos vendo essa ruptura agora tendo uma investida inesperada. E está começando a ter força, viu? Começando a ter força. E repito, isso não era para vir de fora, era para os de dentro ter essa postura. Mas como a maioria é caba frouxo, eu não estou falando desse pastor, viu? Pelo amor de Deus. Não estou me referindo aí ao pastor Rodrigo Mocelin, não. Mas estou me referindo a outros. Como a maioria dos pastores e teólogos são caba frouxo, não tem peito para falar isso, esse tipo de coisa, então quem é de fora acaba dizendo. Pensa como deve ser triste. Por isso que tem um monte de gente desesperada. Não, você não pode ler o livro. Entendeu agora? Não pode discordar do ungido do Senhor. O quanto as mulheres são esquecidas. Os autores citam o caso de mulheres que ajudaram na Segunda Guerra Mundial. E aí eles citam um monumento que foi feito a essas mulheres. As Mulheres da Segunda Guerra Mundial, construído tardiamente em 2005. O monumento era apenas assim, roupas. Acho que é a farda das mulheres, alguma coisa assim. Vamos colocar aqui para vocês. Só que sem rosto, né? Então, por quê? Porque a ideia do artista foi dar a impressão de que, abre aspas para o artista, essas mulheres penduraram seus uniformes e voltaram à vida normal, uma vez que a guerra chegou ao fim. Mas aí, os autores, acho que até mais especificamente a autora, diz que ela ficou impressionada porque havia ausência de rostos de mulheres. E aí então a autora conclui: isso simboliza o silêncio imposto pela sociedade. Ora, mas se o objetivo não tem um pingo de paciência com lacração. Era relatar que aquelas... Sério, não tem um pingo de paciência com lacração. As mulheres não estavam mais na guerra e que aquilo foi um momento apenas, um momento trágico que ninguém deveria viver. Era impossível fazer isso com uma escultura que tivesse o rosto delas ali. Tinha que ser apenas com roupas, sem os corpos, sem a face delas. Para retratar o quê? Deixamos essa vida horrível para trás. Não estamos mais aqui. Como retratar a partida delas com elas ali? Mas, com os óculos feministas, tudo é opressão. Tudo é abuso contra as mulheres. Como, por exemplo, dizer que elas não podem ser pastoras. E não apenas isso.
Elas não podem pregar para a congregação reunida, como bem explica Wayne Grudem. Você não vai achar, de Gênesis a Apocalipse, uma mulher pregando para a congregação reunida, homens e mulheres. Como Paulo ordenou, não permito que as mulheres ensinem e nem exerçam autoridade de homem. Note, ele não proíbe apenas que elas exerçam a autoridade de homem, ou seja, não proíbe apenas o pastoreio, mas também proíbe que elas ensinem. E aos coríntios ele diz que elas fiquem caladas na igreja. O que, obviamente, ligando com o restante da escritura, tem a ver então com esse ministério de pregação para a igreja, para toda a congregação reunida. Além disso, Paulo ordenou 2 vezes que as mulheres sejam boas donas de casa e que ficassem em silêncio então na igreja. Os autores, entretanto, criticam John MacArthur por simplesmente reproduzir isso. Durante uma conferência, perguntaram a John MacArthur o que ele achava sobre a pregadora Beth Moore, e ele foi sucinto: vá para casa. O contexto da fala, como mostra o próprio link apresentado no livro, é este aqui, ó. Não há caso que possa ser feito biblicamente para uma pregadora. Então vamos lá. Homens em posição de liderança que abusam de mulheres, ou até que são truculentos. Tá certo isso? Não concordamos, tá errado. Agora, pastores que dizem que mulheres não podem ser pastoras e nem exercer um ministério de ensino para a congregação reunida. Aí é só abuso para quem é feminista, mas se diz cristão. Então, nesse capítulo, os autores chegam ao absurdo de dizer que as mulheres devem ser honradas. Eu vou falar uma coisa, eu sei que tem amigas minhas que são pastoras, já reagi a alguns vídeos aqui, pregadoras e tudo, mas não sou a favor que a mulher esteja nessa posição. Pode pensar que eu sou machista, taxista, proctologista e mais com isto. Pode pensar o que quiser de mim. Pode pensar o que vocês quiserem. Eu vou conforme o que está na Bíblia. E como a Bíblia diz que os filhos da luz não têm a mesma prudência que os filhos da treva, porque os filhos das trevas são mais prudentes, eu estou usando o argumento desse livro para justamente desmascarar muitos picaretas da fé. Já pararam para pensar se 40% dos fiéis das Assembleias de Deus começarem a ler e lerem esse livro? A familiocracia acaba, ó, da noite pro dia. Esse negócio aí de ter que brigar por conta de eleição em Assembleia de Deus acaba, ó, rapidinho. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de pastor, presidente, não pode ser pastor presidente. No culto, principalmente para nós reformados, uma aberração um negócio desse. O culto, o lugar de dar glória a Deus. Para nós, não tem nada de homenagem para ninguém, não tem nem Dia das Crianças. Para nós, o culto é para Deus. Quero fazer uma homenagem, faça em outro momento. Mas os autores chegam a esse absurdo. Vamos, no meio do culto, fazer homenagem às mulheres. Vamos aqui homenagear as mulheres. E algo interessante do livro é o seguinte: a Willow Creek, alvo principal do livro, deu vozes às mulheres. Uma matéria do The New York Times mostra o senhor Bill Hybels como alguém considerado rebelde no mundo evangélico por dar às mulheres cargos de liderança. Ele nomeou uma pastora. Tá vendo? Mesmo lá. Não, isso daí eu não sou a favor, não. Respeito quem é, tudo bem, mas eu não me vejo nisso. Inclusive, o Flávio Amaral chamou a esposa do Flávio Júnior de pastora, né? Ai, meu Deus! Ai, deixa eu ficar quieto. Tá dando voz às mulheres. Nenhum reformado falou disso. Olha, outra pitada. Você nunca vai ver um reformado falando disso, que o Flávio Amaral chamou a esposa, é Suzana o nome dela? Nem sabia o nome dela. Quem chamou a irmã Suzana de pastora. De esquerdismo no livro. Os autores criticam um livro do John Piper. Nome do livro? 21 Servos da Alegria Soberana. Então os autores criticam. Sua coleção traz apenas homens brancos, nenhuma mulher, nenhuma pessoa de cor. É o papinho esquerdista de sempre. Outro problema do livro é a linguagem usada para falar dos problemas das igrejas. Não é há igrejas com líderes abusadores, mas a igreja hoje, ela tem uma cultura de abusadores, uma cultura tóxica. Termo também muito usado pela esquerda. Por exemplo, masculinidade tóxica. Será por acaso? Um exemplo, os autores citam Rachel Dan Hollander, que foi abusada por seu médico, mas que disse que não encontrou acolhida na igreja para lidar contra os abusadores que existiam em sua denominação. E então ela conclui: a igreja
é um dos lugares menos seguros para recorrer à presença de abuso e um dos piores lugares para obter ajuda. Uma afirmação muito forte. Na introdução do livro, os autores... Bom, eu vou falar uma coisa, com todo respeito à fala do pastor Rodrigo. Conheço muito pouco dele, vi só alguns vídeos dele. Mas essa descrição se encaixa perfeitamente em igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu me refiro a todas. A igreja pentecostal e neopentecostal, a sua única valia e serventia é para dízimos, ofertas e campanhas. Para absolutamente nada mais. Nada. Absolutamente nada. A não ser que você se torne um pastor e dê um retorno financeiro grandioso. Fora isso, você, eu e qualquer outro não serve para absolutamente nada, não tem valentia. Se a pessoa não tem um dízimo gordo e fica alguns dias sem ir, dependendo da situação, o pastor não está nem aí. Se você fala que precisa de um auxílio, o que eles fazem? Eles vão falar, a gente vai orar, ou então procura fulano, que fulano não tem atendimento. Eu vou dizer aqui uma experiência que eu tive na minha vida. Hoje até tem, em algumas igrejas, curso para casados, tem, enfim, um tratamento voltado a isso. Na época que eu me casei, a mãe dos meus filhos, ela vinha de uma cultura, digamos que nadiresca. Por quê? Ela ia na igreja da Nadir? Não. Minha ex-sogra, ela era uma senhora muito parecida com o jeito da Nadir. Negócio de chapinha é pecado, tudo é pecado, esse tipo de coisa da sã doutrina. Embora que ela queria sair de tudo isso, mas tinha muito dessa cultura impregnada nela. E eu tinha acabado de conhecer o evangelho e eu tinha vindo do hip hop, o que era cultura black, e curtir samba, enfim, era o oposto. E teve muito conflito de ideia, comportamento no começo. E tanto que a minha conversão, eu abandonei tudo, não quis mais nem saber. E por incrível que pareça, mediante a tudo isso, ao invés de ela querer ir por esse caminho, acredito que por viver uma vida, sei lá, muito severa, com muita proibição, com tudo é pecado, tudo, nada pode ser feito, a mente dela era o contrário. Ela queria ir para o mundo. E ela era revoltada porque eu nunca levei ela no samba. Porque eu nunca fui levar ela para os baile black que eu ia. Para levar ela para conhecer o que era uma roda de samba, uma roda de break, entendeu? Então era o oposto. Enfim, não que eu queira desabafar aqui meu problema aí, eu tinha essa situação. Já a igreja, nunca ninguém me apoiou. E eu falei com N pastores. Qual deles vieram me visitar? Qual deles vieram me dar alguma ajuda? Nenhuma. Inclusive, quando ela saiu de casa para fazer outra família, o que a igreja fez? Virou as costas para mim. Falou que eu era o endemoniado. Pai solteiro de 2 garotos. Eu era o capirotesco. Tá entendendo? A maioria se afastou de mim. E no dia que eu falei, vou arrumar uma namorada, pronto. Até me excomungaram. Não pode. Mas peraí. Não pode. Estão entendendo a situação? Aí, olha o beco sem saída que fica. Estou falando de igreja pentecostal e neopentecostal. Todas, sem exceção, se enquadram perfeitamente nisso. Agora, a igreja do Paulo Júnior, mesmo ela tendo uma linha reformada, ela bebeu muito da fonte de igrejas pentecostais, muito. E como um pentecostal clássico, a qual foi a minha base, a minha formação, eu entendo que tem muita coisa nesse pentecostalismo, até no clássico, quanto nesse pentecostalismo atual, que, pelo amor de Deus, é vergonhoso. Sim, vergonhoso.
E não tem como a gente levar certas coisas. Por isso que devemos ser bereanos. Só que aí está o problema. Você só pode ser bereano até o momento que não toca no seu pastor. Seja igreja pentecostal ou neopentecostal ou até mesmo reformada. Você só pode ser bereano até o momento que você não fala do pastor. Falou do pastor, lascou. A casa caiu. Todas, nesse quesito, são iguais. Simples assim. É uma realidade. Eles dizem assim, nosso livro fala de feridos que curam. Feridos podem se recuperar e ajudar outros, com certeza. Mas feridos também podem ter feridas não tratadas corretamente, que os fazem ter uma visão negativa da realidade, pegando Concordo. a parte, a experiência ruim dessa pessoa em uma igreja, para afirmar o todo. A igreja é o pior lugar para obter ajuda. No capítulo 4, os autores dizem, cremos que apresentar... É por isso que eu digo, nem toda igreja é, mas no cunho pentecostal e neopentecostal, infelizmente, todas se enquadram. E eu rodei todos os ministérios de Assembleia de Deus que vocês pensarem e visitei outras igrejas pentecostais e até neopentecostal, só para me saber como que era. Todas que eu fui se enquadram nisso perfeitamente. Damos exemplos e evidências suficientes da cultura tóxica que predomina em um número excessivo de igrejas. Nesse capítulo, por exemplo, eu contei 7 igrejas citadas, uma delas a Igreja Católica. E ao longo do livro, basicamente essas 6 igrejas evangélicas que voltam a ser citadas. Então só isso já iria provar que a maioria das igrejas tem pastores abusando de mulheres, porque esse é o grande tema ali do livro. É claro que não. E levando em consideração que todas as acusações são verdadeiras, coisa que eu não pude investigar. É óbvio que eu sei, em um livro não seria possível citar todas, mas citar 6 por si só não prova que a maioria das igrejas são de abusadores sexuais. Além disso, nós temos... Aí não, a questão de abusadores sexual, aí é... A gente não pode colocar todos. O que eu me refiro que todas são é no quesito que acolhimento. Elas cuidar, embora existam agora tentativas de, como eu falei, curso de casal, uma coisa ou outra assim, para dar aquele migué, mas igreja acolhedora mesmo, pentecostal e neopentecostal, nenhuma, não conheço. Se tiver alguma, se apresenta aí, por favor. Sim, segundo Nancy Pearcey, estudos apontando em uma outra direção. Uma igreja evangélica verdadeira é o ambiente mais seguro para as mulheres. Vocês já ouviram? Índice de divórcio entre evangélicos e ímpios é o mesmo. Homens cristãos são piores do que os ímpios, dizem estudos. O pano de fundo disso? A tese feminista. A ideia cristã... Não, aí é enrolação da lacração. Isso daí é fake news da lacração. De liderança masculina ou cultura androcêntrica leva a uma cultura de violência contra as mulheres. Nancy, em seu livro A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, pegou aí? Ela trata sobre essa tese feminista, de que a liderança masculina bíblica leva a uma cultura de opressão das mulheres. Algo bem parecido com o que é defendido ali no livro Tove, mas de uma maneira mais discreta, com nomes diferentes, mas dizendo a mesma coisa, uma cultura androcêntrica. Então, já que essa era a tese das feministas, tá vendo? A liderança masculina, ela é abusiva por si só, ela leva ao abuso e tal. Já que essa era a tese feminista, psicólogos, sociólogos perguntaram, cadê o estudo? Vocês falam, tem estudo, cadê o estudo? Não tinha. Nancy, então, apresenta estudos profundos que mostravam o oposto. Mulheres de cristãos evangélicos eram mais felizes. A pesquisa mostrou que, de fato, evangélicos nominais, ou seja, aqueles que não frequentam a igreja ou não têm profundidade na sua fé, esses de fato eram piores do que os ímpios. Nancy vai além, mostrando que entre todos os grupos da sociedade americana, o lugar em que as mulheres estavam mais seguras e felizes, onde era? Eram aquelas mulheres que estavam casadas com maridos verdadeiramente evangélicos. Nancy ainda mostra estudos, por exemplo, realizados na América do Sul. Uma estudiosa pensou que a cultura cristã levaria a uma atitude negativa e opressora por parte desses homens. E preste atenção, essa pesquisadora, ela partiu desse pressuposto para fazer o seu estudo. Mas ao fazer a sua pesquisa, ela notou justamente o oposto. Ela fez o estudo dela na Colômbia. Os homens que eram terríveis ao se converterem paravam de ir para o bar, de sair com prostituta, e assim o dinheiro era canalizado para as famílias. Nancy cita outro estudo, realizado pela Universidade de Londres, um estudo maior, tendo uma mulher também como líder do grupo de pesquisa, que aponta a mesma coisa. Os pesquisadores ficaram surpresos com o resultado, onde o evangelicalismo chega
ele melhora a condição das mulheres. É bem verdade que o estudo trata de evangélicos de modo geral, não apenas de pastores, mas os pastores são homens que saem desses grupos evangélicos em que as mulheres estão felizes e seguras. Talvez esse estudo não possa responder a todas as questões envolvidas em pastores que cometem abuso ou não, mas o fato é, cristãos evangélicos verdadeiros propiciam um ambiente de mais segurança para as mulheres. Portanto, a minha conclusão sobre o livro faz algumas críticas muito acertadas, alertando sobre o perigo de desenvolvermos uma cultura errada que propicia uma liderança abusiva, autoritária, e eu concordo. Há igrejas sim que possuem uma cultura que propicia isso, e obviamente eles são acobertados ali. Agora, esses acertos são permeados também com pitadas aí de ideologia progressista, o que pode levar a identificar um pastor bíblico, que é contra o progressismo, a ser identificado como autoritário. Mesmo falando da maneira mais mansa possível, de modo amoroso, um pastor bíblico pode ser considerado abusador, está calando essas mulheres. Eu vou tentar soltar um vídeo amanhã falando um pouco sobre isso. O pecado ele afetou toda a raça humana. Não cremos que a maldade esteja restrita a uma classe, como Marx acreditava. E no caso aqui, apenas os pastores são os malignos. A Bíblia relata pastores abusadores e também congregações terríveis, para que a gente possa identificar, né? Quando um pastor é abusador. Só que quando a gente toca nesse assunto, o que acontece? Uma enxurrada de idólatras defendendo cegamente, sem avaliar profundamente o caso. Ou se ele é bíblico. E aí eu sou um liberal e eu posso estar identificando o pastor como um abusador. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Bom, quem for lá no canal do pastor comenta, vim pelo André Carpano. Acho que dispensa comentários, né? Trouxe isso porque é necessário tocar nesse assunto. E como a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, para que esse assunto venha à tona, é necessário ser colocado goela abaixo. É difícil lidar com um pastor autoritário, viu? Dono da razão, amigo de juiz. Complicado, viu? Que tem... vocês entenderam, né? Fica complicado. Bom, como de costume, não esquece, comentário fixado, os links dos grupos do WhatsApp e Telegram e também dos livros. Tanto esse que foi citado no tema desse conteúdo, quanto o Direito das Igrejas, onde te ensina como lidar com aquele falso profeta que prometeu prosperidade e na realidade só te deu prejuízo, como você ter o seu dinheiro de volta e, além de tudo, uma bela de uma indenização e, lógico, como reconhecer uma profecia. Aqueles cabas que rodam no manto no ré do teto de Jeová, se aquilo lá é de Deus ou não, e outras peripécias a mais. Comentário fixado, o link de tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Baixinho. Até o próximo vídeo. Fui.